Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula em nosso canal. E olha só, hoje nós estamos com a temática nova, seguindo na sequência aí do estudo da teoria geral da pena, e vamos falar hoje de penas restritivas de direito. Já conversamos por aqui sobre as penas privativas de liberdade, que são aquelas que vão levar o condenado para o ergástulo, para a prisão, e hoje nós vamos falar das que são conhecidas como sendo as penas alternativas, que é uma tentativa alternativa à prisão utilizada aqui no Brasil. É uma tentativa, como nós vamos ver, tímida, que abarca uma pequena quantidade de condenados, mas que serve como alternativa para crimes menos graves à alternativa da prisão. Como se sabe, nós vivemos uma crise no sistema prisional brasileiro. O Supremo já decidiu que o sistema prisional brasileiro vive um estado inconstitucional de coisas. Portanto, à medida que as legislações penais possibilitam alternativas para crimes que não são tão graves, nós podemos reservar o sistema prisional àqueles crimes que são mais graves e que exigem, por sua essência, a exclusão temporária daquelas pessoas condenadas da sociedade. Então, essa é a grande ideia das penas restritivas de direito. Hoje nós vamos estudar a sua sistemática, aonde se localiza no Código de Processo no Código Penal, não é? Como se aplicam e quais são. Então nós vamos tentar aqui esgotar essa temática das penas restritivas de direito. Vamos lá com a gente? Então, acompanha aí. Olha só, topografia, onde que se encontra no Código Penal. Então, primeiro, olha só, é uma espécie de pena, tá? Dentro daquelas 3 espécies que são previstas lá no nosso Código Penal. Então, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa. Além disso, a medida de segurança, que não é propriamente uma pena, porque quem sofre medida de segurança não é condenado, mas que ainda que tenha um nome diferente, ela tem todas as características de uma pena por ser supressão de liberdade. Então olha só, nós temos aí no artigo 43 quais são essas subespécies, tá? Subespécies das penas restritivas de direito. Nós temos a forma de aplicação no artigo 44, o artigo 45, a reconversão das privativas, e o artigo 46 a 48 vai tratar das restritivas de direito em espécie. Quais que são as suas subespécies? Né? Então, nós temos um gênero, tá? Um gênero, pena restritiva de direitos. E temos espécies. Ou podemos falar que temos o gênero pena e as espécies: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, pena de multa. E dentro das penas restritivas de direito, temos subespécies. Então, depende do entendimento do microsistema ou macrosistema do qual nós estaremos falando. Pois bem, então, conceituação. É uma pena alternativa, como eu falei para os senhores, tá? E senhoras. É uma pena que visa uma alternativa à prisão, ela busca essa alternativa à prisão, tá? Permitindo que a pessoa condenada não vá para o presídio, não entre no sistema prisional, independentemente do sistema, tá? Então é uma tentativa de tirar o condenado do sistema prisional, fazendo com que ele se ressocialize em sociedade. Então essa é a grande ideia. São crimes menores, são crimes que permitem essa tentativa, e o Brasil teve uma tentativa muito tímida que nunca foi ampliada com as penas restritivas de direito. Veja só, nós temos outras medidas alternativas no direito, no sistema penal brasileiro. Então nós temos, por exemplo, a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, e nós temos agora, com a Lei 13.964, o pacote anticrime, não é? O acordo de não persecução, em que se pode aplicar penas alternativas para que se evite o processo. Olha que interessante. Então nós tivemos agora uma ampliação
desses institutos das penas alternativas. Exatamente o que eu falei para vocês no começo. A grande ideia é deixar o sistema prisional para aqueles crimes e pessoas que realmente têm que ficar alijado do convívio social, pela gravidade do crime ou pelo perigo que trazem à sociedade, tá? Então é um substituto ao encarceramento. Veja só, ela é utilizada após a dosimetria da pena. Então veja, nós estamos estudando aqui, primeiramente, os institutos que são aplicados, para que depois, quando nós estudarmos juntos a dosimetria da pena, nós saibamos o que aplicar depois que a pena foi individualizada. Então aqui nesse instituto é da mesma forma. Aplica-se a individualização da pena através da dosimetria. Após fazer a dosimetria da pena e definido uma pena privativa de liberdade, vai ser essa pena, se atendidos os critérios da restritiva de direitos, substituída por uma pena restritiva de direitos. Então vejam, é um benefício penal que assiste ao condenado como direito subjetivo, portanto, desde que alguns requisitos tenham sido atendidos. Então vejam, nós não verificamos esse instituto como aplicação abstrata, mas como aplicação concreta. Então é um direito subjetivo do condenado. Exige uma condenação, uma dosimetria da pena e uma escolha de regime prisional e de uma pena privativa, de um regime e uma pena privativa de liberdade. Para então, identificada a possibilidade de aplicação do benefício, faça-se a substituição. Então, é uma pena alternativa que é substituta a uma privativa de liberdade aplicada. Olha que interessante. Então, a verificação dos direitos, do direito subjetivo do condenado, se dá após a condenação e dosimetria da pena e aplicação de uma pena privativa de liberdade. Então, quando nós lermos uma sentença que se substitui, nós vamos verificar a dosimetria da pena, a determinação do regime da pena privativa de liberdade para ser cumprido, a verificação do atendimento dos requisitos e a substituição posterior por uma pena restritiva de direitos. Olha que interessante. Então, ela é substitutiva, tá? Ela não serve para aplicação imediata. Então, olha só, essas são as duas características que eu falei, tá? Então, primeiro, substitutividade. Então, ela vai se aplicar após a dosimetria da pena, após a aplicação de uma pena privativa de liberdade e a verificação do atendimento dos critérios que nós vamos ver aqui, tá? E ela é autônoma, veja só, quando aplicada, ela não é aplicada concomitantemente a uma pena privativa de liberdade. Perceberam? Então, como ela substitui, então há uma alternância. Ou se aplica a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos como substituta, tá? Essa é a regra geral. Temos exceções? Temos sim. Olha só, o Código de Trânsito ele prevê uma concomitância de restritivas de direitos e privativas de liberdade. Tá? Poderíamos falar que há uma má técnica legislativa, tá? Que foge da regra geral. Mas aí vem o princípio da especialidade, não é mesmo? Então, regra especial derroga regra geral. Então é a ideia, tá? Que nós temos uma regra específica no Código de Trânsito que permite essa aplicação concomitante, mas regra geral nós vamos ter como substitutiva e autônoma se substituir. Então olha só, nós vamos ver que uma vez substituída vai se aplicar a pena restritiva de direitos. Se houver o descumprimento da medida, tá? E aí vai se voltar aquela pena que previamente havia sido aplicada na sentença. Então, olha que interessante. É para isso também, gente, que se tem a prévia aplicação de uma privativa de liberdade. Porque caso
não atendidos os requisitos necessários, caso não cumpridas as obrigações, há uma reconversão. Percebam? Há uma reconversão à privativa de liberdade. Então, por isso que ela tem que estar lá, para se permitir essa reconversão. Tá? Duração das restritivas de direito. Como ela é substitutiva e não é autônoma, via de regra ela vai ter o mesmo prazo da privativa de liberdade decretada. Via de regra. Mas em alguns casos não vai ser possível. Olha só, nós temos penas restritivas de direito de prestação pecuniária. E no caso das penas restritivas de direito de prestação pecuniária, após o cumprimento da prestação pecuniária, após o pagamento ou a prestação de serviço, que nós vamos ver que é possível, extinta está a pena. Não é? Cumprida, então extingue-se. No caso de prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, não. Aí muda um pouco. Aí nós vamos ter a mesma duração. Olha só, a mesma duração. Mas nós vamos ver que é a mesma duração, mas de forma mitigada, tá? De forma mitigada. Olha só, você pode cumprir no mesmo tempo, que é a regra, ou você pode cumprir em até metade do tempo da pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, alguém condenado a 4 anos, não é? Que atenda aos requisitos da substituição, a pena substituída por uma prestação de serviço ou limitação de fim de semana, por exemplo, a pena restritiva de direitos vai ter de 4 a 2 anos, a depender da opção, veja só, a opção do apenado. Então vai depender disso, a opção do apenado. Vamos lá. Quais que são então os requisitos? Então eu separei aqui para vocês em requisitos subjetivos e em requisitos objetivos. Nós vamos verificar que os dois devem ser atendidos para que seja possível a substituição da pena privativa de liberdades pela pena restritiva de direitos. Então, olha só. Em relação à espécie do crime praticado, vai depender? Sim. Como eu falei para vocês, a pena restritiva de direitos, a ideia dela é substituir a privativa de liberdade naqueles casos de crimes menos graves. E vamos ver como é que o legislador materializou isso em nosso Código Penal. E olha, eu vou colocando os dispositivos legais aqui embaixo, tá ok? Para que vocês acompanhem. À medida que eu for falando, os dispositivos legais vão surgindo aqui para que vocês acompanhem aí. Então vamos lá. Olha só. Se o crime é doloso, é possível a substituição, desde que ele não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, primeiro requisito, não ter sido crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Se acaso estivermos diante de um crime culposo, é aplicável a qualquer espécie de crime, tá? Então, no caso de crime culposo, em quaisquer das suas modalidades, negligência, imperícia ou imprudência, tá? É aplicável a qualquer crime, tá? Então, culposo a qualquer crime, doloso só aquele sem violência ou grave ameaça. Veja só, tem mais coisa. Em relação à pena concretamente aplicada. Então, primeira verificação diz respeito ao crime cometido. Tá? Não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O segundo requisito que nós vamos analisar, tá? É em relação à pena concreta. Então, olha o que eu falei para vocês. Primeiro, o juiz vai fazer a dosimetria da pena. Depois de feita a dosimetria, ter se passado por aquele critério trifásico, que nós vamos estudar aqui, tá? É verificado então, com a pena concreta, com aquela lei individualizada, a possibilidade ou não de aplicação. Então, quanto ao crime, dá para se ver já abstratamente se é ou não aplicada a restritiva de direitos.
porque basta ver se é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Quanto à pena, tem que se esperar a dosimetria da pena. Verificada a dosimetria da pena, se for crime doloso, até 4 anos. Então veja, crime doloso, a pena aplicada após a dosimetria tem que ser de até 4 anos. O crime culposo, não importa a quantidade de pena aplicada. Então olha só, quando estamos diante de um crime culposo, a gente já vai saber ex ante que vai haver a possibilidade de substituição por uma pena restritiva de direitos. Por quê? Porque qualquer crime e qualquer pena. Se estivermos diante de um crime doloso, nós já conseguimos antever a possibilidade. Então, olha, se não for cometido com violência ou grave ameaça, há a possibilidade de substituição, a depender da pena aplicada. Se a pena aplicada concretamente for até de 4 anos, é possível a substituição. O que mais? Requisitos subjetivos. Não ser reincidente. A reincidência, ela mostra a maior dificuldade de ressocialização. E vejam que isso atende ao princípio da individualização da pena e atende ao princípio, materialmente falando, da isonomia, que é atender os diferentes de forma diferente. Imagina que há uma injustiça em tratar o reincidente da mesma forma que o primário, não é? Então, o reincidente ele tem um tratamento mais duro em todo o sistema penal, como nós vamos construindo essa visão aqui, tá? Então, o reincidente, às vezes ele vai ter possibilidade de usufruir desse benefício. Quando? Olha só, se reincidente em crime doloso, não é possível se for reincidente específico. E o que é isso, professor? Bom, reincidente específico é aquele que comete novamente uma mesma espécie de crime, que incide o mesmo tipo penal, para ficar mais fácil. Então veja, é a mesma espécie de crime, não gênero. Não é cometer qualquer crime contra a vida mais uma vez, até que não poderia, né? Porque é crime com violência ou grave ameaça. Mas vamos lá, não é cometer qualquer crime contra o patrimônio. É, por exemplo, cometer um furto e novamente furto. Então é a mesma espécie criminal. Crime doloso não específico é possível. Então vejam, é possível reincidente, se cair em prova, é possível que o reincidente em crime doloso tenha a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos? Sim. A resposta completa é dizer sim e falar, olha, se não for reincidente específico, mas tem mais um detalhe, e a medida for socialmente recomendada. Então, veja, se for identificado pelos elementos lá do artigo 59, que a medida não é socialmente indicada, o juiz não vai fazer essa substituição. E olha, eu tenho medo desse tipo de critério, porque são critérios extremamente subjetivos em sua avaliação e refogem a um controle lógico jurídico. Então ele depende muito de bom senso, e o bom senso não tem espaço na legalidade e na segurança jurídica, não é mesmo? Então é um critério subjetivo, sim, tá? O que mais? Olha só, verificada a suficiência da pena. Então, olha só, se foi reincidente, é possível, desde que não seja reincidente específico, a medida for socialmente recomendada, ou seja, for suficiente a pena restritiva de direitos. Vai tomar como base o artigo 59. Está vendo aqui? Artigo 59, as circunstâncias judiciais. Então, vai se verificar a circunstância. Basicamente, nós vamos ver na dosimetria da pena que se a pena base ficar no mínimo
é um indicativo de circunstâncias judiciais favoráveis. Pena base no mínimo, então, é um indicativo de ser socialmente recomendável a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Então, é uma baliza que traz uma determinada lógica. Nós vamos estudar o artigo 59 mais na frente na dosimetria da pena, tá? O que mais? É possível, não é possível, é possível, aliás, desculpem, é possível no tráfico de drogas. Eu falei não é possível porque não foi no começo. Então a Lei de Drogas, a 11343 de 2006, ela trouxe em seu texto original a impossibilidade da substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O Supremo julgou o dispositivo como inconstitucional, falando o seguinte, olha, isso afeta a individualização da pena, porque a lei está falando que para todo mundo não seria recomendável, e não é bem assim. Tem que se ter avaliação no caso concreto. O juiz não é mais boca da lei, o juiz é um intérprete que tem que sentir as condições ali do caso concreto. É aí que a lei ganha vida. E olha só, o Supremo decretou a supressão daquele texto. Então, isso foi regulamentado pela resolução número 5 de 2012, aí do Senado, tá? Porque foi o controle, não foi o controle concentrado de constitucionalidade. Ok? Então, vejam, é possível para o tráfico de drogas. É possível no caso de crimes hediondos. E segue a mesma lógica. Se for um crime hediondo com violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe. Se não tiver violência ou grave ameaça, é plenamente cabível. Impossibilitado, agora cuidado aqui, nos casos de violência doméstica contra a mulher. Aqui, na Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Então, há uma vedação expressa que impossibilita, e nesse caso o Supremo falou que está correto, impossibilita a substituição nos casos de violência doméstica contra a mulher. Só fazendo parêntese, a Lei Maria da Penha, 11.340, ela não criou nenhum crime originalmente. Originalmente, ela trouxe só uma característica em que alguns crimes são cometidos. Tá? Então, ela trouxe uma característica própria. Só recentemente que a Lei Maria da Penha trouxe, com alteração, um tipo que é o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Tá? Originalmente não tem tipificação, tá? Mas todo crime cometido no âmbito da violência doméstica, crime contra o patrimônio, crime contra a pessoa, crime contra a honra, não é cabível essa substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Quando que é feita essa substituição? Veja só, a substituição ela é feita após a condenação. Então, como eu falei para vocês, primeiro é feita a condenação, depois a dosimetria da pena. Então, olha só, após a condenação vai se fazer a dosimetria da pena, o critério trifásico. Então, vão ser analisados as circunstâncias judiciais, verificada a pena base, parte-se para as agravantes e atenuantes, que é a pena intermediária, e aí vai para as causas de aumento ou diminuição, e chega-se na pena definitiva. Deixando-se a pena definitiva, olha só, aplica-se o regime inicial da pena, a depender se o crime é punido com reclusão ou detenção. Se for reclusão, regime fechado, semiaberto ou aberto, a depender do quanto da pena. Detenção, semiaberto ou aberto. E aí então, verifica-se se aqueles requisitos que nós estudamos agora há pouco, eles foram atendidos. E tendo sido atendidos, o juiz já faz a substituição ali na sentença. Mas veja, na sentença vai estar qual que é a privativa de liberdade. Para caso de descumprimento, ele retorne para o seu cumprimento, tá? Substituição, então. Olha só. Como nós já vimos quando é feito, quais casos em que é possível se fazer, agora vamos ver quais medidas restritivas de direito vão substituir a privativa de liberdade. Olha só, se a condenação é igual ou inferior a 1 ano, vai substituir por multa ou uma restritiva de direitos.
independentemente se o crime é doloso ou culposo. Então, inferior a 1 ano, substitui a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Há entendimentos que falam, olha, até 6 meses é possível substituir só por multa. Então, atenção, até 6 meses, como está aqui embaixo, ó, até 6 meses só é possível a substituição por multa. Entre 6 meses e 1 ano, ou multa ou uma restritiva de direitos, dentre o rol que nós vamos ver das restritivas de direito. Se a condenação é superior a 1 ano, vai ser feita a substituição por uma restritiva de direitos e multa, olha só, ou 2 restritivas de direito. Então veja, ou uma restritiva de direitos e uma multa, ou 2 restritivas de direito, tá? Então, desde que elas sejam compatíveis. Desde que elas sejam compatíveis. Então, veja, abaixo de 1 ano, até 6 meses, só multa. De 6 meses a 1 ano, ou multa ou restritiva de direito. Acima de 1 ano, 2 restritivas de direito ou uma restritiva de direito mais multa. A reconversão. Então, veja só. É a perda do direito da restritiva, tá? Então, se a pessoa teve a substituição, ela pode ter a reconversão para privativa de liberdade. Em alguns casos, vamos ver quais são. Então, olha só. Primeiro, é um incidente na execução penal. Vamos ver. Nós temos a primeira etapa do processo. Depois da ação penal, então tem-se a discussão no juízo criminal. Após ele proferir a sentença condenatória e esta transitar em julgado, o caso passa para o juiz da execução penal. Então tudo que acontece na execução penal vai ser julgado pelo juiz da execução penal e não o juiz da instrução e julgamento. Então o juiz da execução penal que vai julgar a reconversão. Olha só. Então, o juiz da sentença, o juiz da instrução, que vai fazer a substituição. Mas se houver necessidade de reconversão, é o juiz da execução penal que vai fazê-lo, tá? Juiz da execução. Gente, e como é um processo, na verdade, é um incidente processual, vai ter garantido o contraditório e a ampla defesa, que vai ser aplicado pelo juiz da execução penal. Então, se houver descumprimento, vai se ter o debate, a dialética, o contraditório e a ampla defesa, com a presença de um advogado para defender, tá? Olha só, será ainda, se for feita a reconversão, deduzido o tempo cumprido de restritiva de direitos. Olha só, mantendo o mínimo de 30 dias para reconversão. Então veja só, suponhamos aí que a pena seja de 4 anos e o juiz na sentença substitua por restritiva de direitos, 2. E aí, após 2 anos de restritiva de direitos, o condenado descumpra algum dos requisitos. O juiz da execução julga o incidente e faz a reconversão. Então, olha só, ele vai voltar para cumprimento da privativa de liberdade no tempo faltante. Então, já cumpriu 2 anos, faltam 2. Mas, nós temos um dispositivo, tá aqui, que fala o seguinte, veja só. O saldo nunca pode ser menor que 30 dias. Então, se a pessoa cumpriu 3 anos, 11 meses e 20 dias, faltava só 10 dias, e ela descumpre, ela vai ter que ter a reconversão e cumprir 30 dias, mais do que seria no final. Tá? Então, exigência legal do Código Penal. Tá? No caso de prestação pecuniária, olha que interessante, o saldo é dado pelo percentual inadimplido. Então, veja, se foi definida a prestação pecuniária de R$4.000, o condenado pagou 2.000 e não pagou os outros 2, então ele pagou metade. Então, a reconversão vai ser de metade da pena privativa de liberdade anteriormente decretada. Tá? Então, vai seguir a regra do percentual. É só fazer o percentual do que foi pago. Ainda sobre a reconversão,
olha só, se a pessoa estiver cumprindo a pena restritiva de direitos e sobrevier uma nova condenação, o juiz da execução tem a faculdade de fazer a reconversão ou não. Faculdade. E vai depender, olha só, da possibilidade de cumpri-la concomitante à pena privativa de liberdade. Entenderam? Ou até, se for uma restritiva de direitos e for compatível. Então, uma prestação de serviço comunitário não vai ser compatível com uma pena privativa de liberdade. Mas uma prestação pecuniária, por sua vez, vai ser absolutamente compatível. Vejam só, tá? Então vai depender da compatibilidade. Olha lá, privativa de liberdade e prestação pecuniária. Vamos agora, gente, para entrarmos na nossa etapa final, nessa segunda etapa, conhecer quais são as subespécies aí de penas restritivas de direito. Quais são as penas restritivas de direito? A primeira delas é a prestação pecuniária. É o valor, é o pagamento. É o pagamento, tá? Em substituição à pena. Então veja, para quem vai esse pagamento? Prioritariamente à vítima. Qual é o valor? Então olha, prioritariamente à vítima. Eu não falei somente à vítima, tá? Qual que é o valor? Varia de 1 a 360 salários mínimos. E olha, tem que se ponderar calcado nos limites máximos e mínimos da pena substituída. Então, veja bem, se a pena foi próxima do máximo, pode-se entender que aqui a prestação pecuniária deve chegar próximo ao máximo também, tá? Pode ser destinado, então olha só, prioritariamente à vítima, mas não exclusivamente, podendo ser destinado a entidades públicas e entidades privadas, desde que as privadas tenham destinação social. Então, olha a sequência aqui de prioridade. A prestação pecuniária, prioritariamente, é da vítima, mas, se não tiver a vítima, pode ser dos dependentes ou dessas entidades públicas ou privadas, desde que privadas sejam com destinação social. Então, nessa sequência de prioridade, tá? O caráter é unilateral. Quem decide isso é o juiz. Independe da vítima e do condenado. Não há necessidade, aliás, não há questionamento acerca de aceitação ou não. É ato unilateral, tá? Pode ser substituído o pagamento em moeda. Então, olha só, prestação pecuniária, o nome mesmo diz, é a prestação em pecúnia, em dinheiro. Mas pode ser substituído em alguns casos, olha só, por pedras preciosas, obras de arte, imóveis, automóveis, títulos, ações, bens imóveis, ou até, gente, fornecimento de mão de obra. Então, por exemplo, a pessoa é pintor, é condenado, e ele negocia pagar aquela dívida em serviço. Olha, eu vou pintar toda a casa da vítima, ou dos parentes da vítima, sem problema nenhum, tá? Então pode ser pago em mão de obra especializada, tá? Se não for paga, ela vai ser reconvertida em pena privativa de liberdade. Aqueles termos que a gente falou. Se for paga a parte, vai ser reconvertido aquele percentual faltante também. Diferença entre prestação pecuniária e multa. Nós vamos estudar a multa, junto à dosimetria da pena, porque é um tipo de dosimetria também específica, tá? Então, olha só, são espécies de pena. Então, prestação pecuniária é uma subespécie da pena restritiva de direitos. Multa é uma espécie de pena, dentre as 3 previstas no Código Penal, tá? Multa é espécie de pena pecuniária também, multa é dinheiro. Prestação pecuniária é subespécie de pena restritiva. Multa é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional. Prestação pecuniária, a vítima, seus descendentes ou, né,
ou a entidades públicas ou privadas também. Então, olha só, uma vai ser calculada em salários mínimos e a outra vai ser calculada em dias multa, que é um sistema bifásico, não trifásico, como a pena, é um sistema bifásico para se decidir aí, decide-se a quantidade de dias e o valor de cada dia multa. Nós vamos estudar isso aí, não se preocupem. A outra subespécie é a perda de bens e valores, é o que o nome diz, é perder os bens ou valores lícitos, veja só, não é os ilícitos não. A perda dos bens ilícitos já é uma consequência da condenação. É a perda dos bens lícitos, tá? E a transferência, olha para quê? Para o Fundo Penitenciário Nacional, para o Estado, governo, tá? Terá como teto prejuízo causado ou proveito obtido pelo crime, o que for maior. Ou prejuízo causado ou proveito do crime, o que for maior. Olha, ainda que tenha tido a reparação, né? É uma subespécie de pena. Tem conteúdo confiscatório, mas é legalmente admitido. Mas o conteúdo é confiscatório. Prestação de serviço. Olha só, é a atribuição de tarefas gratuitas, é a mão de obra. Troca de mão de obra. Veja só. Pode ser feito em hospitais, entidades de assistência, escolas, orfanatos, programas comunitários ou qualquer outro. Pode-se trabalhar, por exemplo, em uma delegacia, não há problema nenhum, tá? Importante. Pode-se prestar, fazer a prestação de serviço em igrejas? Olha, o entendimento é que não, porque o Estado é laico e não pode beneficiar uma determinada religião em detrimento a outra. E por conta, né, da liberdade religiosa que goza cada uma das pessoas. Então, o Estado não se pode imiscuir nesse sentido. É aplicável a condenações acima de 6 meses. Tarefas são dadas de acordo com as aptidões. A ideia é aproveitar as aptidões do condenado, tá? E o trabalho é realizado na razão de 1 hora para 1 dia de pena. Então, olha só, 1 hora de trabalho para 1 dia de pena. O máximo de horas por dia são 2, viu, gente? O máximo 2, lembrem disso. Por quê? Porque se trabalhar 2 horas por dia, metade do tempo de pena. E metade é o mínimo permitido aí pela nossa legislação penal. Então, olha só, no máximo 2 horas por dia. E a ideia também é não atrapalhar o trabalho, o estudo, né, sendo as horas aí destinadas ao descanso. O trabalho, então, olha só, pode ser reduzido até a metade, com um trabalho de até 2 horas por dia. Não pode ser mais do que isso. Até 2 horas por dia. As atividades não são remuneradas, é óbvio, porque trata-se de uma substituição, uma alternativa, e a alternativa é trocar a força de trabalho no lugar de ficar preso. A entidade vai fazer o controle do ponto e encaminhar um relatório de atividades do condenado, tá? Então vai ser mensal e vai ser encaminhado ao juízo da execução penal. Interdição de direitos. Olha só, nós temos várias interdições de direito. A primeira delas é a proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública ou mandato eletivo. Então, olha só, proibição de exercício. Tem que ser vínculo do cargo, função ou atividade com o exercício, com a punição, com o crime que foi cometido. A proibição vai se dar no tempo da condenação. Então, olha, se condenação por 4 anos, é 4 anos sem exercício. Não é aplicável a parlamentares por falta de previsão na Constituição, tá? Então, vamos esquecer aí o mandato eletivo para parlamentares, porque não há previsão na Constituição. Também temos a proibição de exercício de profissão, atividade de ofício que dependam de habilitação especial, licença ou autorização do poder público. Vejam só, mais uma vez, tem que ter um vínculo entre o crime e o exercício proibido, tá? E válido também pelo tempo da pena, na mesma regra. Temos ainda a suspensão
da habilitação para dirigir, e aqui eu faço uma observação. Esse dispositivo, ele foi revogado tacitamente pelo Código Brasileiro de Trânsito. Tá? Então lá há uma previsão específica, uma lei específica que revogou essa disposição geral. Tá? Proibição de frequência a determinados locais também. Olha só, é uma medida de difícil fiscalização, tá? Mas que é possível. Olha lá, ela vai restringir a liberdade de frequência em determinados locais durante o período da pena. Não é para sempre não, gente. Não há pena perpétua, tá? Nós temos ainda a proibição de inscrição em concurso, avaliação e exame público. Atenção, nesse caso não é preciso que o crime seja específico contra certames. Pode ser qualquer crime, tá? Ter essa substituição. Então, evita-se assim que aquela pessoa durante um determinado período, período da substituição, ela não possa ingressar em concursos públicos. Estamos finalizando a última aí, a limitação de fim de semana, que vai limitar a locomoção do condenado, obrigando que ele passe 5 horas por dia, nos sábados e domingos, em casa do albergado. Tá? Nessa casa do albergado, pelo código, era para se ter palestras, cursos, atividades educativas em geral, para se buscar ressocialização. Na prática, gente, talvez seja menos utilizada por conta da inexistência na quase absoluta maioria dos locais de casa de albergado. Ok, pessoal, assim nós encerramos nosso estudo hoje sobre as penas restritivas de direito, tá? Encerramos aqui. Para quem for aluno na FASEC, nós vamos estar numa live logo mais e as questões vão estar disponíveis aí para que vocês testem seus conhecimentos, depois a gente possa discutir aonde foi o erro, se eventualmente teve um erro, porque eu acredito que todo mundo vai estar absolutamente preparado após essa aula. Obrigado por todos, pela participação e nos vemos aí na próxima aula. Até lá!